a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos? Vamos ver algumas perguntas e respostas sobre essa questão, feita no Livro dos Espíritos, para você que é sempre muito bem-vindo aqui no Vale das Curiosidades. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Depar com os pensamentos próprios. Haverá outros que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Então não ignorais que muitos pensamentos que vos recordem de um tempo sobre o mesmo assunto, e não é raro que seja contrário um aos outros, pois bem, no conjunto deles sempre estão essa mistura, os vossos com os nossos, daí que toda a incerteza é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente é um pensamento próprio que acorda em primeiro lugar, mas afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil não saber fazê-la. Não fazendo, deixa o homem com mais liberdade. Se ele se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se tomar o mau caminho, maior será sua responsabilidade. É sempre de si mesmo que os homens inteligentes e gênios tiraram suas ideias? Algumas vezes lhe vêm de seu próprio espírito, porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando tais homens não se acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem suspeitarem, uma verdadeira evocação. Você diz ser sempre bom as primeiras ideias, os primeiros impulsos. Isso é exato. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que entende as boas inspirações. Como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofras como eles sofrem? E isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir? Os que resultam ser de ordem inferior à criatura e de estar afastado de Deus. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito, daí passam pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más. Você as atrai, desejando o mal. Se fores propenso ao mal, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor, mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder uma ou outra das influências contrárias que exercem sobre nós. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode sim, visto que tais espíritos se apegam pelos seus desejos, quando os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Os espíritos renunciam às suas tentativas cuja influência o homem repele? Que queirais que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como um gato que tocaia o rato. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem, repondo em Deus toda a vossa confiança. Repelir a influência dos espíritos inferiores é aniquilar o império que desejam ter sobre vós. Tomar cuidado de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e que vos influenciam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois esses vos pegam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor,
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Os espíritos que ao mal procuram nos induzir, e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? É quase sempre feito das comunicações em que inconscientemente você atrai os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias que nos achamos, ou podem também criá-las? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo você que disso vos deis conta, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses que tenha sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do tema de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, comente, participe. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no Vale das Curiosidades. Fica um abraço para você e até o próximo vídeo.